pessoal, esse aqui é o material que eu vou disponibilizar para a turma de especialização. Para alguns que não foram, para os que estavam na aula aquele dia vai ser um pouco repetitivo, mas vai ter alguns materiais adicionais. Não muita coisa, mas talvez mais organizado também. Então, a maior parte do que eu estou colocando aqui vem de um artigo que chama The Anthropology of Food and Eating, é a antropologia do alimento e da alimentação. Então, eu vou disponibilizar para vocês também a digitalização desse material aqui, que é o roteiro praticamente dessa aula aqui de hoje. Vamos ver se essa caneta aqui está melhor. Bem melhor. Então é o seguinte, como eu falei naquela aula anterior lá, a antropologia da alimentação e da comida, ela começa, segundo o autor desse artigo, com um trabalho de 1888 de Garrick Mallory, 1888, que se chama Manner and Meals. Maneiras de refeições. Esse artigo é como se fosse a primeira obra antropológica que tem como objeto de pesquisa a alimentação e suas relações com a cultura. Depois a gente tem que destacar a obra do Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, que publica em 1965, depois já de muita experiência com antropologia na Amazônia indígena e alguns outros estudos antropológicos na Amazônia colombiana também, que é um texto chamado Mitológicas, e tem um capítulo que chama Modos sobre a Mesa. Ele faz uma reflexão complexa sobre a alimentação e as refeições nos modos basais de uma sociedade, por mais fundamental que seja. Então toda a sociedade se caracteriza por atividades de alimentação e de convívio e comensalismo. E por último, aqui nesse histórico mais recente, que é da antropologia, tem um trabalho de Jack Gooding, de 1982, que já é recente, que trata sobre olá, Paula. Aula recente. Cooking, cuisine, cozinha e classes. Pode falar, pode ficar à vontade que o pessoal está escutando lá, não tem problema. E comparative sociology. Um estudo sociológico da cozinha, do cozinhar e das suas relações com classes. Então, segundo o autor desse artigo, esse é um trabalho de referência importante para a alimentação relacionado com a sociologia em questão. Então vou fazer uma passagem aqui e vou colocar outros pontos importantes, que a minha aula vai ser basicamente baseada em pontos relacionados com a alimentação que vocês vão poder se referenciar mais no futuro e no prosseguimento do projeto. Então tem relações com a pré-história. A gente tem basicamente aqui o exemplo de domesticação de plantas, hábitos, sedentarismo e outros hábitos relacionados com a agricultura. Então esse é um tipo de relação bastante importante. Outro, aspectos biológicos. Médicos, nutricionais, patológicos e assim por diante. Outro ponto importante da alimentação é a alimentação na infância. Aquele BIOL é biológicos. Biológicos, aspectos biológicos, médicos, nutricionais, de desenvolvimento, e tem uma relação também com a alimentação na infância, pelo qual todos nós passamos. Outro ponto importante, que não é muito tocado em geral, é as noções de canibalismo e alimentos
alimentos e substâncias psicoativas, que em alguns casos tem uma relação importante com a religiosidade, né? Por exemplo, nas religiões do continente norte-americano e várias outras religiões indígenas e aborígenes. Então, a gente consegue escrever aqui, Thales? Do lado direito? Então, nesse artigo aqui do Mintz, 2002, que vocês têm lá no Moodle já, que o Thales passou, esse autor aí, ele faz referência importante no contexto mais recente da relação dos alimentos com as commodities e com substâncias simples. Então, que exemplos que a gente tem de substâncias simples? O comércio em larga escala de açúcar, que mais aqui? Soja. Amido, soja entra aqui também. A proteína, por exemplo, proteína. E como a Gisélia falou aqui, a gente tem plantas, né? Plantas, o comércio de sal. Lembra que o Gandhi fez uma caminhada pela libertação da produção de sal na Índia? Então a gente vai falar sobre relações sociais também. O que mais aqui? A carne. O que mais que a gente tem aqui? E vegetais em geral. Para não falar de fungos e vários outros tipos de materiais distribuídos. Uma coisa importante que a gente tem que destacar é que no tempo moderno a gente produz basicamente 100 espécies vegetais em larga escala. O que a gente tem no modernismo. Depois do modernismo. Ao passo que na pré-história eram cultivadas mais ou menos 10 mil espécies diferentes de vegetais e uma biodiversidade maior. História antiga. Então, 10 mil espécies de vegetais eram cultivadas e hoje em dia a atenção fica principalmente em cima de apenas 100 espécies, tendo arroz e outros alimentos como a batata, o trigo e esses assim por diante, tendo como a maior atenção. Outra coisa importante que a gente tem é a alimentação e mudanças sociais. O que a gente quer colocar com alimentação e mudanças sociais? Por exemplo, na União Soviética, na Alemanha Oriental, em Cuba, por exemplo, e vários outros locais que passaram por crises políticas e crises sociais, observa-se também mudança nos hábitos alimentares, mudanças no mercado de alimentos e interferências do meio social na própria alimentação. Outra coisa importante que a gente tem é interrelações de grupos sociais. O que mais que a gente tem aqui? Produção em massa, está relacionado com essas 100 espécies aqui. Produção em massa. Biotecnologia, também tem a ver com a produção em massa, mercado, economia e biodiversidade. A gente já vai falar de biodiversidade. Movimentos sociais, que eu quero dizer com movimentos de êxodo social, por exemplo. A gente observa alguns movimentos de êxodo hoje no Oriente Médio e no Norte Africano. Guerras. No Oriente Médio existe uma ocorrência de fome grave, principalmente pela incidência das guerras, e globalização. A gente pode tocar em exemplos vários, dentre eles os fast foods, né? Então, nesse próprio artigo de Anthropology of Food and Eating, vocês vão ver uma referência que é do autor Lentz, 1999, sobre Changing Food Habits.
Ele faz referência aqui do Changing Food Habits, num estudo sobre a África, sobre a América do Sul e a Europa também. E a gente pode definir também outros problemas além desse, problemas ou problematizações, que é o caso do veganismo, que tem crescido imensamente no mundo inteiro e principalmente na Califórnia, um exemplo de região do mundo em que o veganismo cresce de forma exorbitante, e o Slow Food Movement, que é o movimento do consumo calmo de comida, Slow Food Movement. Esse Slow Food Movement ele surgiu na Itália, segundo Lentz e os colegas que desenvolveram esse trabalho. Mas como, lento tu diz no consumo, na produção? No consumo, na produção... No consumo e na produção já abarca boa parte do que a gente quer falar sobre o movimento Slow Food. E até na questão no que é consumido durante o dia a dia, quanto tempo você leva para se alimentar e assim por diante. Mas vamos andando lá. Tem mais alguma pergunta, Thales? Não, vou perguntando. Né? Beleza, vai perguntando. Outra coisa importante aqui é o contexto da insegurança alimentar. Insegurança e soberania alimentar. O que a gente quer dizer com isso? Segurança são prover alimento suficiente para populações, mas a soberania alimentar prevê mais do que isso, não só alimento suficiente, e sim a segurança de escolher o que comer, como produzir, da onde tirar e manter a sua própria cultura de forma soberana. Então a soberania alimentar é um estágio que eu posso dizer mais complexo e mais apreciável das relações da cultura com a alimentação. E agora? Tem um spray aqui para apagar? Tem. Ah. E joga no quadro ou no... No quadro. Nossa. Faz tempo que não passo perfume, mas...